Oi, galerinha, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de ciências? Então, hoje na nossa aula de ciências, a gente vai conversar um pouquinho sobre como os objetos são feitos, tá? A gente sabe que os objetos, eles são úteis na nossa vida e que eles também vão passando por adaptações ao longo dos anos. Eles podem ir melhorando, certo? Por exemplo, no caso do artesanato, né? Alguns objetos eles são criados pelo homem, né? Eles podem ser feitos manualmente, que são com as mãos, e são simples. Então, aqui a gente tem alguns, né? Então, a gente tem objetos aqui, né? Cesta, objetos de decoração, a gente tem pulseiras, colares, né? A gente tem vasos. Então, esses são alguns dos objetos que a principal fonte de matéria-prima é, por exemplo, o barro, ou a madeira, ou o vime, tá? Então, a técnica do artesanato, que é essa técnica manual, né? Ela é utilizada para produzir os objetos, né? Feitos a partir de um recurso natural, que é a matéria-prima, que a prof acabou de falar. O que é a matéria-prima? A matéria-prima é tudo que é feito e a partir daquilo a gente vai produzir algo, tá? O artesanato, ele é muito antigo, uma das coisas mais antigas, tá? Então, assim, eles utilizavam as pedras, as cerâmicas, elas eram moldadas, tá? Por meio da tecelagem. E aí eles confeccionavam roupas, redes e outros utensílios. Hoje em dia ainda, né, o artesanato é uma técnica muito utilizada e ela tem como importância, né, o reconhecimento em áreas como na bijuteria, as pessoas fazem muito ainda, bordado, cerâmica, vidro, gesso, pintura, mosaico, velas, sabonetes, entre outras, tá? Objetos industrializados, que são os fabricados. Então, olha só a diferença. O que é o feito à mão, a gente fala que é uma produção manufaturada, né? Manual. No caso, por exemplo, quando eu vou fazer manualmente, eu vou fazer uma coisa a partir da matéria-prima. Os objetos industrializados fabricados, tá? Que são os que são feitos em fábricas ou indústrias, tá? E eles são produzidos em grandes quantidades, com a ajuda de muitas máquinas, de muitas ferramentas. Então, por exemplo, se eu for comprar um carro, tem carros que algumas peças são colocadas manualmente, mas a maioria, né, a maior parte da fabricação do carro, ela é feita por máquinas, porque senão demoraria muito. E aí são vários carros que saem por dia, certo? O carro, por exemplo, é uma produção feita industrializado, ele é fabricado. Diferente, por exemplo, de um colar que ele pode ser feito manualmente. Inclusive, até agrega um valor sobre o colar, tá? O que é a matéria-prima, para vocês entenderem de novo? Ela é o principal ingrediente, né? A principal substância que a gente utiliza para fabricar alguma coisa, algum objeto. Então, por exemplo, o vidro. A matéria-prima do vidro é a areia, tá? E uma geleia que a gente compra. O principal matéria-prima vai ser do que a geleia é? De frutas vermelhas, então a matéria-prima vai ser frutas vermelhas, certo? Já os objetos industrializados, que eles são produzidos nas fábricas, nas indústrias, né? Que é onde ocorre essa transformação de matérias-primas, tá? Em produtos elaborados pelo homem para fim comercial. Roupas, cadeiras, móveis, eletrônicos, tá? Essa produção, gente, ela acontece em larga escala. O que é uma larga escala? É em grande quantidade, tá? Então, os objetos, eles são exatamente iguais, tá? Os funcionários, diferentes tipos de máquina, eles são responsáveis pela produção de muitos objetos, alimentos, roupas, calçados, enfim. Pode ser artesanal ou industrializado os objetos, eles são muito úteis para a nossa vida, né? E eles nos auxiliam, né, nas nossas necessidades também, certo?
Agora, olha só o que a gente vai fazer aqui na página 89. Vocês vão observar as imagens abaixo e pintar os quadradinhos de acordo com a legenda. Então, ali, ó, objeto industrializado e objeto artesanal. Então, por exemplo, aquela lata ali, ela é industrializada ou ela é artesanal? E aquela bolsa ali embaixo, será que ela é industrializada ou ela é artesanal? E o guarda-chuva? Então, pensem um pouquinho. Na 2, vocês vão numerar as imagens de 1 a 6 de acordo com a produção do leite, tá? Da retirada da matéria-prima até a venda. Como é que retira a matéria-prima? Então, o leite ele é tirado da onde? Da vaca. Depois, o leite vai fazer o quê? Ele vai para a fábrica, certo? Vai ser transportado até a fábrica. Depois, lá, eles vão transformar esse leite para colocar conservantes, para daí ele ir até para o mercado. Ok? Então, pensem um pouquinho e aí vocês vão ter que numerar. O que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem terceiro, quarto, quinto, até o sexto. Ok, Cecília? Ok, Alejandro? Ok, Lara? Laura? Sim? Julia Heitz? Então, tá. Então, quem não fez ainda, dá uma pausa. E quem já fez, vamos lá corrigir com a prof, tá? Então, no caso ali, né, materiais industrializados. Ali na número 1, a gente tem essa primeira imagem, o leite e o guarda-chuva. E os artesanais, que são os feitos à mão, a gente tem, né, aqueles potes ali, aqueles jarros, as bolsas e as toalhas, que são produtos que normalmente as pessoas fabricam mais à mão. Produtos artesanais, a gente tem que levar em consideração que eles são produtos mais caros também, porque a pessoa vai demandar tempo, né? O seu tempo, porque demora mais para fazer e também não pode errar, né, gente? E na 2, né? O que vem primeiro? Então, primeiro vem a vaquinha, né? Ali. Depois a vaquinha, né? Ela tá lá sendo tratada. Depois eles vão tirar o leite da vaca. Esse leite ele vai ser transportado até a indústria, certo? E por último vai para o supermercado. Ok? Deu para entender, gente? Sim? Agora, olha só, aqui na 3, né? Eu quero que vocês observem os dois profissionais abaixo, tá? Eles estão trabalhando nas suas próprias casas. Então, dê exemplos de 2 objetos que eles podem produzir. Então, por exemplo, ali com a madeira, eles podem produzir móveis e instrumentos. Quais móveis e instrumentos eles podem produzir? Né? No caso, ele é um marceneiro. E a costureira, ela pode produzir o quê? Roupas, vestido, roupa de cama, toalha, fantasias, o que mais? Então, pensem. Aí, então, né, a gente sabe que a ciência e a tecnologia, elas andam juntas. Inclusive, vocês até fizeram um trabalho sobre isso, né? Algumas pessoas, por exemplo, que nascem com deficiência ou que adquirem ao longo da vida, né? Seja visual, que não enxergam, auditiva, que não ouvem, motora, que não tem movimento. Essas pessoas, né? Elas utilizam diversos objetos também, que elas podem melhorar a sua qualidade de vida. Que a prof já falou para vocês isso, né? Quando a prof foi explicar sobre o trabalho. Então, o que aconteceu? A ciência e a tecnologia, elas mudaram muito a nossa vida. Pensa, tem gente que hoje em dia não consegue viver sem celular, sem televisão, sem micro-ondas, né? A evolução das chuteiras, por exemplo, que teve gente que fez também, que eu achei bem legal, bem interessante, né? Por exemplo, o Luiz fez a evolução no trabalho dele sobre o aspirador de pó, que hoje em dia é um robô. Olha só o quanto ajuda as pessoas, as donas de casa. Outros exemplos que a gente tem, por exemplo, o método Braille, né? Ele permite que as pessoas com deficiência visual leiam, né? Tem outros mecanismos também que são bem modernos, né? Tem um ali, esse aqui do canto direito, que ele é acoplado no dedo, tá? Então, ele reproduz a leitura do texto em voz alta para a pessoa. Existem dispositivos que fazem barulho, tá? Que podem ser presos à bola, peteca, em qualquer outro objeto, para o manuseio, para a pessoa poder fazer um exercício, um jogo. Então, existem muitas coisas hoje em dia que melhoram a nossa vida, tá?
Então agora a gente vai pensar, né, de que forma a ciência e a tecnologia elas possibilitam uma melhoria na qualidade de vida humana. Como que elas possibilitam? Como que elas melhoram a nossa vida, né? Graças a elas, né, gente, é possível a gente desenvolver muitas coisas que eram simples, né? Por exemplo, como a bengala, até os mais complexos, como computadores, né? Então, elas nos oferecem uma qualidade de vida maior do que há 10, 20 anos atrás, certo? Por exemplo, olha só esse carro. É um carro para cadeirantes. Então, a gente vai ver aqui a reportagem e depois vai fazer a atividade. Ó, Kenguru é um carro, esse carro existe, elétrico americano, criado especialmente para cadeirantes. Tem apenas uma porta traseira que abre para cima, ao mesmo tempo que há uma pequena rampa móvel para o embarque. Sem bancos, o carro permite que o condutor fique na própria cadeira. No Brasil, um grupo de amigos de Lages, aqui pertinho de Florianópolis, Santa Catarina, também está desenvolvendo um carro semelhante. Então, olha só que bacana esse carro, ele foi feito especialmente para uma pessoa que tem deficiência motora. Então, de que forma, gente, esse carro adaptado, ele facilita a vida das pessoas? De que forma? Permitindo o acesso dela a vários locais, né? Então, ela pode utilizar esse carro para fazer tudo, tá? Então, ela utiliza, né, o carro pela traseira, né, que ele abre, só tem uma porta, utilizando a rampa, e aí ele pode permitir, eles podem ficar com a própria cadeira, não tem nem que sair dali. Olha só que fácil. Bem legal, né, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Lembrem-se que vocês são muito inteligentes e capazes. Resolvam todas as atividades com calma, com atenção, com concentração, que vocês podem, vocês conseguem, ok? Um beijão da prof e até a próxima aula. Tchau!